Lucas, capítulo de número 9. Verso de número 1 até os versos de número 6 dizem assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha as 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas em toda parte. Amém? Queridos, nós finalizamos o capítulo 8 na última semana que nós estivemos pregando. O último bloco foram 3 sermões consecutivos que fizemos para finalizar o capítulo de número 8, e agora nós vamos adentrar no capítulo de número 9. E esse capítulo de número 9, eu gostaria de começar essa série de sermões em cima desse capítulo com o tema: quando o discipulado passa para um outro nível. Então, o que nós vamos falar nos próximos meses, com base no capítulo de número 9 de Lucas, é sobre a ideia de que Jesus eleva o seu discipulado com os discípulos para um nível um pouco mais além daquilo que eles estavam vivenciando. Você vai entender o que eu estou querendo propor aqui. Agora, antes de eu começar efetivamente a falar sobre aquilo que eu propus falar nesses 6 versos, eu gostaria de apresentar para você uma estrutura do capítulo 9 de Lucas, um esqueletozinho das informações e dos temas que estão ali apresentados e desenvolvidos no capítulo 9. O capítulo 9 ele pode ser dividido em 10 temas gerais. 10 temas gerais, que são: primeiro, esse processo de elevação do discipulado, que Jesus que vai dos versos 1 aos versos 6. Depois, nós vamos perceber a fama de Jesus chegando até os reis, e Herodes procura saber quem Jesus é, e isso está nos versos 7 até os versos 9. Depois nós encontramos Jesus alimentando as multidões e induzindo seus discípulos a que participem também nesse processo de alimentar as multidões. Isso você vai encontrar nos versos 10 até os versos 17. Depois nós encontramos Pedro fazendo a confissão sobre a pessoa de Jesus Cristo, dizendo: Tu és o Filho do Deus Altíssimo, Tu és o Messias de Deus. Isso está nos versos 18 até os versos 22. E depois disso, Lucas passa a nos instruir sobre a forma, o padrão de como Jesus aponta para que os seus discípulos, aqueles que desejam segui-lo, devem caminhar ou devem desenvolver a sua vida. Lucas aponta a forma adequada como Jesus deseja que os seus discípulos o sigam. Isso você vai encontrar nos versos 23 até os versos 27. E depois nós encontramos a transfiguração, que é quando Jesus mostra para os seus discípulos a clareza de seu ser e descortina diante dos olhos dos 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a glória dos céus. Depois disso, você vai encontrar... e esse texto, que é o texto da transfiguração, está nos versos 28 aos versos 23. Após isso, assim que eles descem do Monte da Transfiguração, eles curam um garoto que está
com um problema de possessão, e Jesus repreende os discípulos acerca da incredulidade que eles estão desenvolvendo ali naquela situação, os versos 37 aos versos 45. E depois existe uma orientação sobre quem realmente é o maior entre os discípulos. Isso está lá no 46 aos 50. Depois nós encontramos uma oposição dos samaritanos em relação ao ministério de Jesus, que vai dos versos 51 aos versos 56. E por último, nós encontramos o custo do discipulado. Quanto custa para o discípulo seguir fielmente a Cristo? E aí está do 57 ao 62. Irmãos, este esqueleto do capítulo 9, ele nos indica que Jesus está conduzindo, como eu disse, o seu discipulado para uma nova fase. Uma nova fase de relacionamento discipulador. Uma fase que incluía para os discípulos a participação dos discípulos na missão da pregação, incluía um maior esclarecimento sobre a pessoa de Jesus, revelava para os discípulos quem era verdadeiramente Jesus e qual era a sua missão. Ele abre o leque de informação para os discípulos. Nós vamos entender, nós vamos acompanhar, você vai entender que até esse momento do capítulo 9, a compreensão que os discípulos possuíam sobre a pessoa de Jesus, aquela pessoa que caminhava e que chamou, ainda era uma compreensão meio que turvada, meio que sob um nevoeiro. Eles ainda não haviam percebido plenamente quem era Jesus. Nós vamos falar aqui, eu vou mostrar para vocês textos que vão esclarecer para vocês isso. E até o capítulo 9, os discípulos ainda não participavam efetivamente do trabalho de evangelização, de proclamação, de cuidado. Até este momento, os discípulos eram apenas participantes no sentido de acompanhar Jesus no processo de evangelização. Deu para entender? Então nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, da perspectiva que o capítulo 9 vai nos abrir este leque de apresentação de uma elevação do processo de discipulado que Jesus estava desenvolvendo com os discípulos. Agora, tendo apresentado essa estrutura para os irmãos, nos convém agora fazer uma breve introdução para que a gente possa inserir os nossos argumentos acerca daquilo que nós estamos querendo tratar nesse texto. E aí, em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma retrospectiva, nós precisamos nos lembrar de como é que se inicia o ministério de Jesus, como é que as coisas começam a acontecer, como é que Jesus ele sai do anonimato, porque assim, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós encontramos a anunciação do nascimento de Jesus, nós encontramos o nascimento de Jesus, e aí, a partir do seu nascimento, nós vamos ver Jesus vindo para o templo, e posteriormente aos seus 12 anos, Jesus se cala, o texto dos bíblicos se cala, e então só reaparece Jesus indo para o batismo, e indo para o deserto, e retornando para a cidade de Nazaré. Então é a partir daí que nós queremos começar a relembrar os irmãos como Jesus se apresenta diante do povo no seu ministério público e como as coisas se desenvolvem até que ele chame seus discípulos e eleve o seu discipulado para esse nível que nós vamos tratar no capítulo 9. Amém, queridos? Então, como eu disse, no capítulo 4, nós encontramos Jesus retornando do período de provação no deserto, adentrando na cidade de Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu. E quando ele adentra na cidade de Nazaré, após o seu batismo e após a tentação e a provação no deserto, ele adentra na sinagoga, toma o livro da lei e lê o profeta Isaías, que é referente àquilo que nós entendemos hoje como o capítulo 61 do livro de Isaías. E ao final da leitura daquele texto, Jesus diz assim, esta escritura hoje se cumpriu nos vossos ouvidos.
Você vai encontrar isso lá em Lucas capítulo 4, nos versos 14 aos versos 30. Jesus faz a leitura do texto de Isaías e após fazer a leitura ele afirma para os que estão diante da sinagoga dizendo: olha, essa escritura que eu acabei de ler, essa profecia de Isaías está se cumprindo hoje sobre a minha vida. Agora, o que é que nós precisamos observar? Qual é a informação importante para nós aqui? A observação importante é que, se você olhar para a profecia de Isaías, a profecia que Jesus vai ler do capítulo 61 do livro de Isaías, ela é uma profecia que fala, que mostra, que revela a missão do Messias. E que missão seria essa, a missão do Messias? Ora, se você observar os versos 18 e os versos 19, você encontrará, do capítulo 4 de Lucas, você encontrará ele dizendo que ele veio para evangelizar os pobres, ele veio para curar os contritos de coração, que ele veio para proclamar a liberdade aos cativos, que ele veio para restaurar a vida ou a vista aos cegos, e que por meio e para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o ministério de Jesus, pautado na profecia que está em Isaías, capítulo 61, é evangelizar, curar, proclamar o dia da libertação, proclamar o dia do Senhor para a nação, para o povo. Deu para entender? A questão é que, a partir dessa narrativa, a partir desse momento que Jesus prega, que Jesus fala sobre isso, que Jesus diz, esta escritura se cumpriu, Lucas começa a mostrar para os leitores que Jesus passa a realizar exatamente aquilo que a profecia dizia a seu respeito. Por exemplo, quando você vai para o capítulo de número 5, logo após o capítulo 4, que é esse texto que nós lemos, nós vamos encontrar Jesus fazendo o quê? Recolhendo ou acolhendo ou convidando alguns discípulos, mas não só convidando algumas pessoas para estar mais próximo com ele. Você vai perceber que Jesus começa a rebanhar multidões ao seu encalço. Por que essas multidões estão seguindo Jesus? Porque elas desejam compreender a mensagem de Jesus e receber cura de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus falava, pregava, anunciava como quem tem autoridade, e aquilo chamava a atenção do povo e aglutinavam pessoas em redor de Jesus por causa de sua mensagem, a sua mensagem libertadora, a sua mensagem acolhedora, a sua mensagem de cura, mas não só a mensagem, a própria efetivação da cura sobre aqueles que estavam enfermos. Então é isso que Lucas começa a mostrar no capítulo 5. Quando nós avançamos para o capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus, antes de fazer a sua proclamação daquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, o sermão que é a ética do reino de Deus, você encontrará Jesus chamando 12 homens, 12 discípulos esses que ele recolhe do meio da multidão, que já começaram a ouvir Jesus mais de perto, discípulos esses que já estavam mais próximos de Jesus e já atentavam para os seus ensinos. Então Jesus entra num processo de oração, no começo do capítulo 6, passa uma noite de oração. Após essa noite de oração, ele chama daquela grande massa de discípulos que o acompanhava, 12 homens, chama-os pelo nome. Cada um ele chama pelo nome, e após Jesus chamar estes indivíduos pelo seu nome, Jesus diz que essas 12 pessoas, que agora os seguiriam de mais próximos, seriam os seus apóstolos. Os capítulos 7 e os capítulos 8 mostram Jesus desenvolvendo a missão que foi lhe dada pelo Pai, a missão de proclamar o Evangelho. Mostra Jesus desenvolvendo aquilo que a unção do Espírito lhe capacitou para fazer, ou seja, curar, consolar, ensinar, libertar. E todas essas ações que Jesus está desenvolvendo
todo esse ensino que Jesus está proclamando, toda essa libertação que Jesus está promovendo sobre os que estão sobre prisões, toda a cura que Jesus está realizando sobre os enfermos, ele faz essas coisas com a presença dos discípulos próximos a ele. Em todos os momentos, os discípulos estão próximos a Jesus. Jesus está desenvolvendo cura, Jesus está ensinando, e os seus discípulos e os seus apóstolos estão ao lado de Jesus, aprendendo. Vou lhe trazer aqui a imagem, vou lhe trazer à memória aqui uma situação onde a realidade dos discípulos envolvidos no ministério de Jesus está tão próxima enquanto Jesus está promovendo milagres. Nós falamos aqui nos domingos que antecederam esse sobre a cura da mulher com fluxo de sangue. Jesus está caminhando, a multidão está o oprimindo, e uma pessoa toca em Jesus e recolhe dele poder. E Jesus diz: alguém me tocou porque eu senti que saiu poder. E imediatamente os discípulos, os apóstolos que estavam cercando Jesus, dizem: Senhor, quem te tocou? Então esse texto mostra que à medida que Jesus pregava, à medida que Jesus ensinava, à medida que Jesus proclamava, os seus discípulos estavam ao seu encalço, ao seu redor, aprendendo, compreendendo, começando a discernir quem era Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nesse processo de perceber Jesus realizando prodígios, Jesus libertando pessoas, Jesus desenvolvendo o seu ministério de proclamação do Evangelho, é importante que nós percebamos, é importante que nós entendamos duas questões. Quais são essas duas questões? A primeira é que até o capítulo 9, capítulo 1, 2 e 3, nós temos Jesus anunciando o seu nascimento. Capítulo 4, capítulo 3, seu batismo. Capítulo 4, ele volta, começa seu ministério. Capítulo 5, 6, 7 e 8, ele desenvolvendo o seu ministério e chamando os discípulos. Mas até o capítulo 9, só quem pregava era Jesus. Só quem curava era Jesus. Só quem proclamava libertação sobre os oprimidos e expulsava demônios era Jesus. Os discípulos, até este momento, ainda não estavam envolvidos no processo, no trabalho e na missão. Eles estavam aprendendo. E é aqui, neste capítulo, que as coisas mudam por completo. É aqui que nós devemos ter um pouco mais de atenção, como eu disse, sobre essas duas informações. E que informações é essas? Primeira, os discípulos, eles estão sendo ensinados, eles estão progressivamente descobrindo quem era Jesus. Por que que os discípulos, eles não curavam? Por que que os discípulos não pregavam? Por que que os discípulos não realizavam prodígios e maravilhas? Porque os discípulos ainda estavam, mesmo os apóstolos, ainda estavam conhecendo, sendo revelados aos seus entendimentos e aos seus corações quem realmente era Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para você, porque talvez alguém que esteja sentado aqui agora esteja dizendo: eu discordo, eu acho que quando Jesus começa a chamar os discípulos, e quando Jesus começa a pregar, e quando Jesus começa a curar e começa a libertar, os discípulos já sabiam quem ele era. Mas deixa eu lhe mostrar que essa sua compreensão é uma compreensão superficial daquilo que é a realidade do texto. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 5, verso de número 29. Verso de número 29 diz assim, ó: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão, de publicanos e outros, que estavam com eles à mesa. Observa o verso 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos. Olha só, Jesus está envolvido em uma festa com publicanos e pecadores. E aí os fariseus e os saduceus questionam quem? Questionam a Jesus? Não.
questiona os discípulos de Jesus e pergunta: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? O que eles respondem? Nada. Eles não respondem nada porque eles não sabem explicar. Quem toma a frente é Jesus. E Jesus vai e dá a explicação dizendo: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Os discípulos ficaram calados porque não sabiam o que dizer a respeito das posturas de Jesus, que comia com pecadores e com publicanos. Vá um pouquinho mais para frente e abra lá os capítulo de número 6, verso de número 20. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui Jesus começa a instruir os discípulos. Aqui Jesus começa a apresentar para os discípulos qual é a dinâmica do reino de Deus. Por quê? Porque até aqui, até esse momento, os discípulos ainda não tinham compreendido o que era a dinâmica do reino de Deus. Eles ainda não tinham compreendido o que era que Cristo vinha fazer e falar e ensinar. Avança um pouco e vai para o capítulo 7. Versos 16 e versos 17. Verso 16 diz: E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele aquela fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O que é que aconteceu aqui? O filho de uma viúva foi ressuscitado. Os discípulos estão acompanhando Jesus. Os discípulos estão caminhando com Cristo quando ele ressuscita o filho da viúva. E aí o texto bíblico diz: e todos ficaram espantados, e a sua fama, ou a fala que eles diziam, a fala que eles proclamaram foi: um grande profeta se levantou entre nós. Então os discípulos ainda não compreendiam quem Jesus era. Eles estavam pensando que Jesus era um grande profeta, assim como todos os povos ou todas as pessoas que estavam ali entendiam que Jesus era apenas um grande profeta, um homem que era um grande mestre, que proclamava, que curava. Quando nós vamos olhar a travessia do mar da Galileia, quando Jesus se levanta e faz com que o mar se acalme, os discípulos entram em pavor e diz: quem é este? Quem é este que até a água, até o mar, até os ventos manda e eles lhes obedecem? A questão que eu quero que os irmãos entendam é que o processo de maturidade, o processo de revelação que os discípulos tinham de Jesus até esse momento aqui ainda era limitado. Jesus ainda não tinha se mostrado plenamente, eles ainda não sabiam quem Jesus era. Por isso, até este momento, só quem pregava, só quem ensinava e só quem curava era Jesus. A segunda coisa que nós precisamos observar aqui nesse texto é que até chegarmos ao capítulo 9, somente Jesus pregava, como eu disse, somente ele curava, somente ele libertava, somente ele exercia poder e autoridade. Os seus discípulos estavam acompanhando, os seus discípulos estavam aprendendo, os seus discípulos estavam sendo ministrados de forma pedagógica, até que a revelação plena de quem é Cristo chegasse a seus corações, para que eles pudessem, a partir de então, proclamar e envolver-se no ministério de proclamação, no ministério de evangelização, no ministério de cura, no ministério de libertação dos povos. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Então, é exatamente aqui, neste ponto, no ponto desta narrativa, do capítulo 9, que Lucas começa a mostrar para mim, para você e para os seus leitores, como foi que Jesus fez para elevar, para tirar os discípulos dessa situação de observadores de seu ministério e conduzi-los para a efetivação, conduzi-los para o envolvimento, para o exercício do ministério de evangelização, o ministério de proclamação. Como é que as coisas aconteceram? Quais foram os instrumentos que Jesus utilizou para arrancar os discípulos da acomodação de serem simples observadores, para envolverem-se
na proclamação do Evangelho? Primeira coisa, separei 3. Na realidade, o capítulo 9, todo o capítulo 9, nos mostra as ferramentas que Jesus utiliza para elevar o discipulado para outro nível. Mas, com base nesse pequeno trecho que nós fizemos, do verso 1 ao verso 6, eu separei apenas 3 instrumentos que Jesus utiliza para elevar o discipulado da simples observação, da simples participação para o envolvimento. Primeiro, Jesus compartilha com eles, com os discípulos, a unção para exercer autoridade sobre os espíritos, sobre as doenças, a fim de que eles possam proclamar o Evangelho. Observa os versos 1 e 2 do capítulo 9. Ele diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Queridos, assim como o Espírito de Deus havia ungido Jesus para que a missão de Jesus fosse cumprida, assim como está descrito lá em Isaías capítulo de número 61, que diz: porque o Senhor me ungiu para pregar, para anunciar, para libertar, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim como o Espírito me ungiu, agora Cristo compartilha de sua unção, compartilha de seu poder para os apóstolos. E diz: eu vos dou poder, eu vos dou a unção que está sobre mim, para que vocês curem os enfermos, para que vocês expulsem os demônios, e para que vocês preguem a palavra de Deus. Observe, Jesus está dando aos discípulos poder e autoridade, com 2 propósitos específicos. O poder e a autoridade que Cristo fornece aos apóstolos tem 2 propósitos específicos: curar os enfermos e pregar a palavra. E em curar os enfermos está também incluso a expulsão dos demônios. Porque se você observar o verso de número 1, parece que o apóstolo Lucas, ou Lucas, interpõe as 2 expressões numa mesma sequência. Observe, ele diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar os enfermos. Então, curar os enfermos e expulsar demônios, desfazer as obras de Satanás, está incluso na mesma unção. Então, Deus, Cristo Jesus, ungiu os seus apóstolos com 2 propósitos específicos: desfazer as obras de Satanás, curando os enfermos e pregando a palavra. Amém? Ficou claro isso? Não há aqui, queridos, nenhuma necessidade de nós estarmos questionando sobre a autoridade de Jesus sobre espíritos e sobre a efetivação de cura. Por que não há necessidade? Porque todos nós sabemos, todos nós podemos testemunhar que Jesus tem autoridade sobre espíritos demoníacos e sobre enfermidades, que por sua palavra ele cura, por sua palavra ele expulsa os espíritos e desfaz as obras de Satanás. Entretanto, existe aqui uma pergunta que nós precisamos observar. E que pergunta é essa? É a pergunta sobre a proclamação do reino de Deus. Porque se a unção de Deus foi dada para os apóstolos, para que eles curassem os enfermos, expulsassem os demônios e pregassem a palavra, e nós sabemos que a unção de Deus é suficiente para expulsar e para curar, a pergunta que eu preciso fazer é: como era a proclamação da palavra que foi dada para os discípulos? Qual era a mensagem proclamada? E por que eu questiono
Qual era a mensagem pregada? Porque para mim e para você é muito fácil observar o texto de forma anacrônica. E o que é observar o texto de forma anacrônica? É observar o texto já possuindo todas as informações, as coisas já aconteceram. Então, quando eu olho para o texto e eu digo assim, os discípulos pregaram, eles foram anunciar o evangelho, automaticamente, porque eu conheço as informações, eu penso que eles pregaram a respeito da morte, da ressurreição e do perdão de pecados. Não é assim que a gente pensa? Só que Jesus está vivo. Jesus está com eles, está mandando que eles caminhem e preguem a palavra. Que palavra que eles vão pregar? Que mensagem que eles vão anunciar? Se Jesus está ali naquele capítulo de número 9, abrindo-lhes o leque de compreensão sobre a proclamação do reino. O que é que aqueles homens iam pregar nas cidades? O que é que aqueles homens iam falar diante do povo e diante das aldeias? Qual era a mensagem que eles possuíam? Qual era o argumento que eles tinham nas suas bocas, nos seus corações, para anunciar? Qual era a proclamação? Bem, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Aliás, capítulo de número 10. E eu quero que você lembre que o evangelho está sendo desenvolvido, desenrolado. Eles estão aprendendo. Ainda não se tem a compreensão que hoje a igreja possui do Cristo morto e ressuscitado para a remissão dos pecados. Porque essa é a proclamação da igreja. Quando o apóstolo Pedro é questionado lá em Atos dos Apóstolos, ele diz: ah, Jesus Cristo, homem aprovado por Deus, diante de vós com obras, com prodígios e maravilhas, que vós matastes, Deus os ressuscitou dentre os mortos. Então a mensagem da igreja lá posteriormente era: Cristo foi aprovado por obras, Cristo foi morto, Cristo foi ressuscitado. Mas aqui Jesus está com os discípulos e está dizendo: vão lá e preguem. Qual é a mensagem? Qual é a pregação? Qual é o conteúdo? Mateus capítulo 7, aliás, capítulo 10, verso 7, diz: é chegado o reino dos céus. A mensagem que os discípulos proclamavam era que o reino dos céus chegou. Vá para Marcos, capítulo 6, versos de número 11. Bota sua mãozinha aí no capítulo 10 de Mateus, porque nós vamos voltar. E vai lá para Marcos, capítulo 6, verso 11. Lá no capítulo 6, verso 11, Jesus vai dizer: olha, quando vocês entrarem numa cidade e as pessoas não ouvirem a vossa mensagem, saiam de lá e sacudam o pó das vossas sandálias. Ok? Está claro isso? Agora volta para Mateus capítulo 10, verso 14 e verso 23. Você vai encontrar Jesus anunciando nesse texto. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 10, versos 14 em diante diz: e se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa, sacudai o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão e tal. E o texto começa a seguir. Mas os primeiros versos do 14 até os versos 16, o que Jesus apresenta é uma mensagem de juízo. Então a mensagem proclamada pelos discípulos era a mensagem do reino de Deus chegando.
Era a mensagem do juízo de Deus se aproximando sobre a impenitência dos homens, sobre os pecados dos homens. Vá para Marcos capítulo 6, verso 12. A mensagem que os discípulos pregavam, que os apóstolos pregavam, era acerca do arrependimento. Ele diz: preguem o arrependimento, arrependam-se. Lucas capítulo 9, verso 6, ele diz que eles anunciavam o evangelho, as boas novas, ou seja, o que os discípulos anunciavam era: o reino de Deus chegou, o juízo de Deus é eminente sobre a vida dos pecadores, sobre a vida dos impenitentes. Arrependam-se enquanto há tempo. Mas além do juízo, além da anunciação do reino de Deus chegando, do juízo e da mensagem de arrependimento, eles proclamavam uma mensagem nova, um evangelho que era a inclusão daqueles que eram inimigos e traidores da nação, como a situação do publicano, descrito lá em Levi, que era o traidor da nação de Israel, mas Jesus o acolhe e o reconcilia. Eles proclamam o evangelho do perdão para o inimigo, como é a situação do centurião, que Jesus deseja ir até a casa dele para curar o seu servo, o centurião romano, inimigo de Israel, opressor de sua nação. Mas Jesus estava disposto a ir à casa daquele homem e abençoar, como abençoou a cura do seu servo. O evangelho que acolhe a pecadora, que em lágrimas regava os pés de Jesus. Então, a mensagem que os apóstolos pregavam naquele momento às cidades que Jesus os enviara era a chegada do reino de Deus, o juízo de Deus eminente, o arrependimento. Mas o evangelho, um evangelho de acolhimento, um evangelho de perdão, um evangelho de reconciliação. Abra seus ouvidos para ouvir isso. Preste atenção nisso que eu vou lhe falar. A exposição fiel das Escrituras, a obediência dos discípulos de Cristo, no que se refere à pregação, tem que incluir necessariamente esses temas, pois eles são a base do ministério messiânico e a base do ministério apostólico. Você entende isso? Proclamação genuína, verdadeira, palavra de Deus sobre a vida dos homens é quando o reino de Deus é anunciado, quando o juízo de Deus é anunciado sobre os pecados e a impenitência dos homens, é quando o pregador conclama a nação, conclama a igreja, conclama o mundo ao arrependimento. É quando se proclama de cima do púlpito o evangelho da boa nova de reconciliação do pecador, de perdão para os inimigos. Jesus eleva o nível do discipulado com aqueles homens, colocando-os no ministério, dando-lhes poder e autoridade para proclamar com genuinidade. Genuinidade, é isso a palavra? O evangelho, a palavra, com fidelidade. Segundo mover de Jesus para elevar o discipulado para outro nível. Conduzia os discípulos a exercitarem na prática a dependência e a obediência a Deus. Jesus está conduzindo os discípulos. Primeiro movimento, Jesus dá poder e autoridade e os manda fazer, realizar, pregar. Eles têm que ir e pregar. Eles têm que sair da situação de comodidade, de apenas observadores. Eles têm que sair daquilo que o Joaquim costuma chamar de crente 3S, salvo, sentado e satisfeito.
Eles têm que agora começar a caminhar, eles têm que agora começar a realizar o processo de pregação. Uma aplicação básica para nós aqui esta noite. Nós estamos acostumados, no nível de discipulado com Jesus, de apenas observadores de seu ministério, de apenas telespectadores daquilo que o Senhor tem realizado no mundo. E o Senhor nos conclama, o Senhor nos chama, nos dá poder e autoridade por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, para que nós saiamos, para que nós nos elevemos dessa postura de simples observadores e nos envolvamos na proclamação do Evangelho, apresentando o reino de Deus, apresentando o juízo, apresentando o arrependimento e reconciliando o povo. É assim que saímos, é assim que nos elevamos da nossa postura de discipulado. Segunda coisa, Jesus chama os discípulos e faz e força-os a experimentar na prática a dependência e a obediência a Deus. Veja os versos 3 e versos 4 do capítulo 9 de Lucas. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Escuta isso aqui, Jesus inaugura uma dinâmica completamente distinta no processo de discipulado na sua época. Nós já falamos isso aqui em outros momentos. Não existe nenhum relato, não existe nenhuma ação entre judeus, entre fariseus, entre saduceus, nem mesmo entre João o Batista, que se assemelhe à prática de discipulado que Jesus realizou com seus discípulos. Ou seja, aquele discipulado próximo, aquele discipulado de estar vivendo, convivendo dia após dia, de passar dias juntos. Ninguém exercia isso, mas Jesus inaugura isso. E os discípulos vivenciavam essa dinâmica com Jesus. A dinâmica de sair de suas casas e passarem dias, passarem até semanas caminhando com Jesus nos desertos, nos lugares a ermo, pregando o evangelho. Aliás, pregando não, até aquele momento, acompanhando o ministério de Jesus quando ele pregava, quando ele curava, quando ele alimentava o povo e as multidões. Entretanto, apesar desse desenvolvimento de discipulado mais próximo, que eles deixavam as suas casas e passavam dias, semanas com Jesus, a maioria dos discípulos de Jesus moravam na Galileia. Isso significa dizer que a maioria dos discípulos tinha casa, família, comércio. Se você olhar os primeiros discípulos que foram chamados, Pedro, Tiago, João, eles tinham uma cooperativa de pesca no mar da Galileia. Então eles tinham, Pedro tinha sogra, significa dizer que ele tinha esposa. O apóstolo Paulo diz isso lá na frente, ele diz: é só Pedro que tem direito de ter uma esposa, por acaso eu também não tenho direito de ter família? Paulo em outro momento vai dizer, então, Pedro tinha família e os discípulos tinham família, eles tinham casa, eles tinham propriedades na região da Galileia. O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar deles viverem uma vida próxima de Jesus, passando semanas com Jesus, qualquer coisa, qualquer problema, se nada desse certo, eles poderiam retornar para as suas casas. Eles poderiam retornar para as suas esposas. Eles poderiam retornar para os seus comércios, para as suas atividades. Eles tinham um porto seguro. O que é que Jesus então faz? A partir do capítulo 9. Jesus quebra
essa segurança que eles possuíam. Jesus retira deles essa percepção, esse norte de que se eles tivessem algum problema, eles poderiam se socorrer nas suas casas, eles poderiam se socorrer nos seus bens, eles poderiam se socorrer com as suas famílias. Jesus diz: vocês agora vão, e vocês vão pregar o evangelho ou pregar a mensagem, e vocês não podem levar nada, vocês vão aprender a depender única e exclusivamente de Deus, vocês agora vão experimentar aquilo que eu, o Filho de Deus, tenho experimentado sobre este mundo, que deixei a glória dos céus e vim habitar sobre vós, padecendo necessidade em meio a vocês. O meu discipulado com vocês é o discipulado da prática. Eu convido vocês agora a experimentarem o que eu tenho experimentado, Jesus está dizendo. Então vocês vão. Vocês vão, e vocês vão sem ter a dependência do sustento, do ouro, da prata, do alimento, da segurança da casa, da certeza de uma dormida num conforto de uma cama. Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os discípulos estavam acostumados a um discipulado de caminhar com Jesus, mas quando a coisa apertasse, eles tinham para onde correr. Eles tinham a segurança das suas casas. Jesus está dizendo: eu quero que vocês entendam o discipulado de um outro nível, para um outro patamar. Deixa eu explicar para vocês que a ideia que Jesus está apresentando aqui nesse texto, dizendo: olha, eu não quero que vocês dependam de ouro, de prata, de comida, disso e daquilo outro. Jesus está estabelecendo 3 coisas importantes aqui na consciência dos discípulos. A primeira, que existe uma urgência no ministério de proclamação. Eles deveriam ir imediatamente. Assim que Jesus terminou de lhes dar poder e autoridade, era para eles saírem e irem pregar. Eles não poderiam ir em suas casas, preparar uma mochila, preparar as provisões para a sua viagem. Porque se eles fossem preparar alguma provisão para a sua viagem, eles iam se envolver com outras coisas, e a proclamação e a missão ficaria em segundo plano. Diga para mim se não é o que acontece comigo e com você. Bote a mão no seu coração e diga para você, não diga para mim não, e nem diga em voz alta, que é para ninguém ficar envergonhado. Diga só para você. Se o evangelho e a missão de Deus não está sempre em segundo plano na sua vida. Sempre existe espera aí, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se dá. Deixa eu me preparar. Quantos aqui nunca foram pregar para alguém, disseram, apresentar o evangelho, e disse: não, eu preciso me preparar para poder ir para a igreja. Então, quando eu estiver melhor. Lá em Lucas capítulo 9, verso 57, verso 57 a verso 62, o indivíduo diz assim: ó, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir resolver isso. Me permita primeiro organizar isso. Jesus está dizendo: vocês vão agora. Eu estou dando a ordem e vocês vão sair daqui agora. Vocês não vão se envolver com outra coisa, para que esta outra coisa não tire o foco e a pressa que eu tenho na proclamação do evangelho. Segunda coisa que Jesus está imprimindo na cabeça e na consciência dos discípulos. Jesus quer mostrar para eles que eles precisam confiar em Deus para o seu sustento, para a sua proteção, e que a proclamação e o envolvimento com a missão não tem propósito de promover para aquele que se envolve com a proclamação conforto. Jesus está querendo dizer para os discípulos e para os apóstolos, quando ele diz: olha, vão e não levem uma capa extra, vão e não levem um cajado extra, não levem bolsa, não levem ouro. Jesus está dizendo que vocês precisam depender de Deus, confiar em Deus. E outra,
Quem se envolve no Evangelho não pode estar procurando conforto, não pode estar procurando riquezas, não pode estar procurando fama. Quem se envolve com o Evangelho encontrará no processo de proclamação dor, angústia, sofrimento, dificuldades. John Wesley, o grande pregador avivalista, século 17 e 18, por aí. Caminhando no seu cavalo, ele pregava de cima do seu cavalo, atravessou todos os estados da nação estadunidense, pregando em cima de um cavalo. Em determinado momento, e ele sempre era perseguido, ele sempre era agredido, ele sempre vivia em desconforto, em tribulação, em falta, em necessidades. Alguém sempre lhe apontava, alguém sempre lhe arremessava uma pedra, alguém sempre lhe dizia palavras de baixo escalão sobre ele. Mas ele permanecia fiel pregando o Evangelho. Até que em um determinado momento ele percebeu que já faziam alguns dias que ninguém dizia uma palavra contra ele. Ele percebeu que já faziam alguns dias que ele não tinha nenhuma espécie de tribulação, nenhuma espécie de angústia por estar proclamando o Evangelho e levando a mensagem. Então ele desce do seu cavalo, ajoelha-se no chão e começa a conversar com Deus e dizer: Senhor, será que eu me tornei tão perverso e desviado ao ponto de me aproximar da imagem deste mundo, de forma que este mundo não mais me agride por causa da proclamação do Evangelho do teu santo nome? E de repente, ele escuta uma pedra passar assim, perto das suas orelhas, e bate lá. Quando ele olha, já outra pessoa apanhando outra pedra e outra pedra para jogar nele. Ele levanta as mãos para o céu e diz: ó Senhor, muito obrigado pela tua resposta. Se levanta, põe o seu cavalo e segue seu caminho. Você entende o que eu estou querendo dizer? A imagem do Evangelho na nossa atualidade destoa completamente daquilo que Jesus anuncia e daquilo que os grandes homens do passado vivenciaram na proclamação do Evangelho. Pregadores hoje querem fama, pregadores hoje querem conforto, pregadores hoje querem riquezas. Jesus está dizendo: quem se envolve com o Evangelho, se envolve com o Evangelho para padecer, assim como eu, o Filho de Deus, padeci, deixando a minha glória e me humilhando como homem, como carne, sofrendo morte e morte de cruz. Terceira coisa que Jesus está querendo imprimir no coração dos homens. Aguenta aí, irmão. Está achando que a mensagem está durando? Está cansativo? Aguenta mais um pouco, que ainda tem mais coisa. Terceira coisa que Jesus está imprimindo sobre a consciência dos discípulos ao dizer: olha, vocês não podem ter recursos, vocês não podem se apoiar nos seus recursos, nos seus bens. Jesus está fortalecendo nos discípulos a obediência, mesmo diante de condições adversas. Mesmo diante de condições difíceis, os discípulos precisavam continuar e obedecer. Os discípulos tinham, irmãos, Mateus capítulo 10, verso 11. O texto diz que os discípulos precisavam chegar na cidade, e quando eles chegassem na cidade, sem provisão, sem dinheiro, sem comida, sem uma capa extra para o frio, eles precisavam procurar na cidade alguém que fosse digno de recebê-los. Eles precisavam procurar na cidade alguém que pudesse recebê-los na sua casa, para que eles pudessem ter um teto para poder dormir. Jesus está dizendo: olha, vocês vão ter dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, obedeçam. Mesmo no processo difícil, na provação, seja fiel. Aqui, irmãos,
nós encontramos um outro ensino que é interessante. Que ensino é esse? Preste atenção, Jesus está dizendo, ó, vocês vão pregar. E quando vocês chegarem na cidade, a primeira coisa que vocês têm que fazer o que é? Procurar uma casa. Uma casa que possa receber vocês. Uma casa que seja digna do recebimento de vocês. Jesus está dizendo assim, ó, a proclamação do Evangelho não é feita em palanques. A proclamação do Evangelho não é feita com cruzadas. A proclamação do Evangelho é feita em núcleos familiares. Tem que existir uma base. Tem que existir alguém naquela cidade que tenha confiabilidade. A partir dali, daquele núcleo familiar, a mensagem é proclamada e a igreja se estabelece. Como era que a igreja crescia há alguns anos atrás? Como era, irmãos? Como foi que a Igreja Batista Betel surgiu? Um ponto de pregação na casa de uma pessoa. As igrejas Assembleia de Deus, Pastor Marcos, qual é a dinâmica das igrejas Assembleias de Deus? Pequenos grupos, familiares, casa, ponto de pregação. Até que aquela casa se converte, aquela família se converte, e aquela família começa a aspergir luz para aquela vizinhança, para aquele bairro, para aquela cidade, e assim a igreja surge. O Evangelho tem que ser anunciado nos lares, nas casas, nas famílias. Terceiro ensinamento que esse texto nos fala, e a gente encerra. Como é que Jesus fez para elevar o discipulado dos discípulos da mera observação para o envolvimento? Primeiro, deu poder e autoridade e conduziu eles à prática da dependência de Deus. Primeiro e segundo. E terceiro agora, Jesus preparou seus discípulos. Isso aqui é para os obreiros. Isso aqui, irmãos, isso aqui é para a igreja. Amém? É para a igreja, o que eu vou falar. Esse ponto aqui é para a igreja. Mas é mais voltado para mim, pastor, para o pastor Marcos, que está sentado ali, para o pastor Joaquim, que está ali sentado atrás, e para o diácono Tiago, que está ali sentado. Então, esse ponto é para a igreja, mas eu quero que vocês, como pastores e líderes, percebam o que é que Jesus está fazendo. Jesus ele está preparando os seus discípulos para a realidade da rejeição. Queridos, a maior frustração dos crentes, dos líderes que se envolvem com a igreja, que se envolvem em ministração, que se envolvem no ministério para liderar pessoas, a maior frustração dessas pessoas é quando a sua mensagem, é quando a sua palavra é rejeitada, quando a sua palavra ela é descartada pelas pessoas, ela é desprezada pelos ouvintes. Olhe para as Escrituras, capítulo 9, verso de número 5. Ele diz... Jesus está anunciando, está mandando eles irem. Diz que eles não devem levar provisão. Eles devem confiar no Senhor. Eles devem chegar lá e procurar uma pessoa que possa aceitar a sua mensagem. Mas o verso 5 diz assim, ó: e se em qualquer cidade não vos receberem, saindo dali, sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra elas. Jesus está dizendo assim, ó, vai haver rejeição. Você vai chegar em cidades que ninguém vai querer lhe ouvir. Você vai falar com pessoas que elas vão desprezar a sua palavra. Você vai dirigir igrejas, você vai assumir liderança, que pessoas vão desprezar a sua liderança e a sua palavra e vão se revoltar contra você. Muitos obreiros, queridos, muitos obreiros entram em profundo desânimo por não saber lidar com esta realidade. Alguns chegam, antes da pandemia,
estava uma onda de obreiros que estavam se suicidando. Homens que adoeceram diante do ministério, porque a sua palavra era rejeitada, porque o seu ministério aparentemente não lhe apresentava a frutificação almejada, desejada, idealizada. Muitos dos obreiros que, não sabendo lidar com isso, acabam caindo em um de dois problemas comuns com relação à rejeição. Quais são esses dois problemas que são comuns? Primeiro problema: abandonam o ministério. Mas só abandonam o ministério depois que estão profundamente quebrados. Só abandonam o ministério depois que estão extremamente esgarçados, diluídos nas suas forças, na sua saúde, nas suas emoções, muitas vezes até na sua família. Alguns chegam até a perderem a fé e saírem e abandonarem o evangelho, porque não conseguem lidar com a frustração de estarem no meio do envolvimento com liderança e terem sua palavra rejeitada, terem sua palavra desprezada, terem seu ministério aparentemente infrutífero. Segundo erro comum, quando eles não abandonam, quando eles não adoecem, eles negociam a fé, eles negociam a fidelidade. Negociam a fidelidade e a centralidade da mensagem do reino. E começam a fundar ou a afundar os seus ministérios em programas, em eventos, em estratégias de marketing, produzindo nos seus ministérios uma multiplicidade de ações sem bases na proclamação do reino, na proclamação do juízo, no convocar ao arrependimento e na anunciação do evangelho de reconciliação e de perdão de pecados. Jesus adverte os discípulos de que a rejeição era algo que ia acontecer, que eles precisavam medir seus ministérios, não pelas glórias, não pela fama, não pela aceitação da multidão, pelo contrário, eles devem medir a glória dos seus ministérios, os frutos do seu ministério, pela proclamação genuína, verdadeira, pela fidelidade. O texto bíblico diz, não importa a quantidade, não é a multidão de pessoas. Ele diz, procure uma casa. Jesus diz, procure uma casa, uma família que lhe receba. Me permita fazer a aplicação para a gente finalizar esse sermão. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer aqui, até aqui? Vou fazer a aplicação para a gente encerrar. Faltam 10 minutos para as 7. O poder e a autoridade que promove, escuta só, o poder e a autoridade que promove cura e libertação e transformação nas vidas, só pode ser experimentado quando existe fidelidade na apresentação da palavra de Deus e quando existe genuíno interesse por aqueles que recebem a palavra. A cura, a libertação,
A salvação, ela só ocorre no coração dos homens quando a mensagem é proclamada com fidelidade. Quando a mensagem é proclamada no anúncio do reino, no anúncio do juízo, na convocação ao arrependimento, na apresentação do perdão. E quando aquele que ouve recebe isso de bom grado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou encerrar. Vou até fechar a Bíblia. O texto bíblico diz que em qualquer cidade que você entrar e que houver rejeição da sua palavra, saia de lá e bata os pés para que nem o pó daquela cidade você carregue. Jesus diz: haverá menor rigor no dia do juízo para Sodoma e para Gomorra do que para aquela cidade que rejeitou e desprezou sua palavra. Se você estiver pregando com fidelidade. Deixa eu trazer uma aplicação bem próxima para nós. A igreja atual há muito deixou de exercer o ministério da disciplina. E a disciplina é um dos atos mais fortes que o ministério cristão possui, no que diz respeito à purificação da igreja. E eu quero dizer isso porque muitas vezes se entende disciplina de forma errada. A pessoa pecou, aí confessa o seu pecado para o pastor, aí para a liderança, aí a liderança vai e disciplina. Disciplina como? Fala para a igreja que o irmão pecou, afasta o irmão de alguma atividade e impede que ele participe da ceia. É isso que é disciplina. Pelo menos é isso que é experimentado na maioria das igrejas. Isso não é disciplina. Sabe o que é disciplina? O texto bíblico diz que para a disciplina ocorrer, antes tem que haver alguns passos. Você vai e conversa com a pessoa, se você conseguir convencê-la, você trouxe a pessoa ao arrependimento, ok, as coisas se encerram ali. Mas se a pessoa não recebeu o teu conselho para arrependimento, você convida uma segunda pessoa e vai lá e chama a pessoa para o arrependimento. Se ela não se arrepender, você vai e chama a igreja, leva para a igreja. E se ela ainda permanecer sem desejo de se arrepender, o apóstolo Paulo disse assim: essa pessoa deve ser excluída da comunhão dos santos. Ela deve ser tratada como publicano, como pecador, como um ímpio, extirpada da comunhão da igreja. Disciplina é quando a igreja exclui da comunhão o pecador que deseja permanecer no pecado. Disciplina é quando a palavra de Deus está sendo pregada e o indivíduo, consciente de suas responsabilidades com o corpo de Cristo, deseja desprezar essa palavra. A igreja deve bater até o pó dos seus pés, para que no dia do juízo, este indivíduo que rejeitou, que desprezou a palavra do Deus eterno, a palavra do Deus encarnado entre os homens, que veio e morreu, tenha sobre ele o juízo necessário. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Isso é uma responsabilidade gigantesca para mim e para você que estamos dentro desse culto. Isso é uma responsabilidade gigantesca para você que está ouvindo ou que vai ouvir posteriormente através deste sermão que vai ficar gravado. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, se nós desprezarmos o anúncio do Evangelho do Senhor, a Igreja Universal, ela baterá os pés a fim de que nem o pó dos nossos pecados e da nossa maldade seja carregados por eles. E no dia do juízo haverá pior rigor para mim e para você do que houve para Sodoma e Gomorra. Tiago, por favor, vem orar por nós.